O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Sejam muito bem-vindos, pessoal do 3 Pontos. É uma delícia estar aqui com vocês. E hoje a gente tem uma pessoa para lá de especial, é o Thiago Lara, que eu acho que muitos já conhecem e com certeza conhecem a AV Capital, que é nosso super patrocinador aí que acreditou nesse projeto desde sempre. O Thiago Lara, ele é fundador da AV Capital. A AV Capital é o ecossistema, né, financeiro aqui da nossa região, é o primeiro banco digital e que incrível, né? A gente ter uma empresa desse porte na nossa região, que a gente possa conhecer a carinha dele e aí ter muito mais segurança do que a gente pode fazer com o nosso dinheiro e das inúmeras possibilidades que ele vai contar um pouquinho. Além disso, ele é economista, empreendedor, e aí aqui eu já gostaria de fazer um parênteses. É uma pessoa, assim, que é engraçado, né? Porque a gente tem um preconceito sobre, é economista, então é aquela coisa mais racional, e muito pelo contrário, o Thiago é uma pessoa que busca, né, o desenvolvimento humano, o além, né? E eu diria que ele é um baita buscador aí, e ele até aqui falou assim, acho que eu vou me apresentar de uma maneira diferente, porque sim, ele é uma pessoa completamente diferenciada, com uma baita sensibilidade e que eu tenho certeza, assim, que tem uma missão linda e que ele sabe de contribuir para a nossa região e de um lugar muito mais humano, muito mais profundo, muito mais de igualdade. Então, Ti, seja muito bem-vindo, é uma delícia estar aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. E é engraçado, né, Ti? Seja bem-vindo aí, vou deixar você falar um pouquinho e aí a gente já entra no tema. Legal, muito obrigado aí pelas palavras. É uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo canal, sucesso total. E espero contribuir aqui um pouco com o tema. E vamos em frente. Bora nós! Ô tia, olha que engraçado, né? Quando a gente falou sobre empreendedorismo, eu sempre às vezes eu coloco no Google, né, para ver o que vem, né, de significado. Aí é empreender, né? Tinha duas definições pelo dicionário. A primeira, decidir realizar, né? Significado de empreender, e a outra que eu achei bem curiosa, até para a gente trazer aqui, uma travessia arriscada. É uma das definições sobre empreender. Então, acho legal até para a gente abrir esse campo aí, essa conversa. Ti, sobre empreendedorismo, na sua visão, que tem um baita conhecimento, né? Já empreendeu muito e já ajudou muitos clientes nesse caminho. Qual o primeiro ponto que você diria para quem está assistindo para empreender? Legal. Empreender, ele é como parecido aí como essas definições que você pegou, ele é uma missão, você sente ali um empurrão para fazer. Então, por isso que estatisticamente poucas pessoas empreendem versus as pessoas que não empreendem, tá? E o primeiro ponto, né, assim, pegando aqui um pouco do jeitão do programa, né, nós vamos falar de 3 pontos do empreendedorismo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui como importante é o planejamento estratégico, é a gestão estratégica. E aí, nesse ponto, a gente consegue discorrer várias coisas, né? Que não teremos tempo aqui para falar, mas vale a pena dar umas pitadas de injeção nesse assunto. Primeiro propósito, né? Primeiro missão, né? E aí, tecnicamente, racionalmente, falam
Empreender é responder uma pergunta: qual problema a sua empresa e você e os seus colaboradores vão resolver? Qual problema você vai acordar cedo para resolver todo dia? Então, Sensacional. isso resume bem, né? E aí, discorrendo um pouco de conteúdos, né, que nós temos aquele círculo de ouro, né? Golden Circle, que fala três coisas, né? O porquê. Por que você empreende? Por que essa empresa existe? Então, as empresas existem por um motivo. E aí, se o empreendedor responde que o motivo que a empresa existe é para ganhar dinheiro, aí ele já começou um pouco não tão correto, né? Uhum. Porque o dinheiro é uma consequência, né? O porquê tem que ser muito maior que isso. Então, Sensacional. o porquê nós vamos resolver algum problema, nós vamos ajudar algum setor, nós vamos melhorar algo que pode ser melhorado. Então, essa talvez seria a primeira resposta do porquê mais correta. E aí, voltando a falar de planejamento estratégico, como primeiro ponto, eu acho que ficaria toda essa parte de realmente pensar no negócio. E aí, se você me permite arriscar aqui, né, eu sou um raso conhecedor do Enneagrama, mas se você me permite arriscar, quando a gente fala de planejamento, a gente fala da tríade mental, né? Que aí são os raios aí, os 5, o 6 e o 7. E aí todo mundo tem, Nós. nós, todo mundo tem um raio, né? Navega pelas três tríades. E aí, então, no primeiro ponto, eu queria pontuar isso aqui, que a gente, o primeiro ponto para o empreendedorismo é o planejamento estratégico, e aí o empreendedor precisa entrar na sua tríade mental ali para realmente pensar na empresa, né? Tem uma frase bem interessante também, se você tem 4 horas para cortar uma árvore, você tem que passar 3 horas e 50 minutos afiando o machado, para depois ter uma boa execução. Então, planejamento bem importante. E aí o planejamento envolve bastante coisa, né? Envolve as questões de propósito. Aí a gente pode usar o Golden Circle como um roteiro, pode usar também missão, visão, valores, que são coisas importantes, são coisas antigas, mas são coisas atuais para Uhum. se fazer numa empresa. E o público-alvo, a abrangência territorial. Então, eu ficaria o primeiro ponto no planejamento estratégico dessa forma, usando os nossos raios aí mentais. Eu te amei essa analogia ao Enneagrama e tem total sentido. E quando a gente fala de planejamento estratégico, né? Eu não tenho agora, não sei, já foi atualizado provavelmente esses dados, mas tem um grande percentual de empresas que fecham antes de um ano. E aí, assim, eu fico me perguntando e eu vejo que é muito de planejamento, falta de planejamento estratégico, né? Tem alguma ferramenta, algum caminho que você diria assim, putz, olhem isso, né? Para realmente fazer esse planejamento, como é que é isso, Ti? O empreendedor, ele tem vários tipos de empreendedor, né? Aí vou dar o exemplo do empreendedor de ocasião. É aquele que perdeu o emprego ou é aquele que alguma coisa caiu no colo dele e ele é empurrado a empreender. Uhum. Então, não existe o planejamento, não existe, né, o estudo. Aí falando em estudo, né, recentemente, né, na minha época e na sua, não tinha, mas recentemente, agora que entraram nas grades escolares, né, a matéria empreendedorismo, educação financeira. Então, o empreendedor raiz, né, que é a grande massa da população, que é o empreendedor, que é o pequeno empreendedor, ele começa o negócio com a cara e com a coragem, com o feeling, com o cheiro que ele tem que fazer aquilo. E alguém empurrando ele. Mas realmente, e é importante, isso é fundamental para o start. Mas depois tem que correr atrás de bastante capacitação e conteúdo, realmente, para não
para fazer diferente dessas estatísticas que você trouxe? Sobre isso, Ti, sobre o planejamento estratégico, a gente tem muitas ferramentas, né? E eu acho importantíssimo, assim, a gente conseguir desenhar onde a gente quer chegar, saber que, né, dentro da minha visão, que é muito, né, rasa perto da sua, então, que existe, sim, um tempo de maturação, de payback, que as pessoas precisam ter, saber sobre isso, para realmente conseguir fazer um negócio que dure mais de um ano. Então, eu acho isso muito importante, assim, ter essa consciência, sim, eu quero montar um negócio, e a partir daí ter um desenho, procurar quem entende, pedir ajuda, para realmente a gente conseguir minimizar essas estatísticas e ter mais empresas depois de um ano, né? Só complementando aqui sua pergunta, ferramentas, hoje em dia também está bem mais acessível, né? Então, antigamente tinha aquela estrutura do Sebrae, né? Eu quero empreender. Aí a pessoa mais antenada ia lá no Sebrae, se inscrevia e fazia os cursos. E ajudou muito, ajuda e continua sendo bom. Então, seria uma indicação. Sim. Mas também, com o advento da internet, YouTube e tal, então, tem bastante gente aí ajudando pessoas nesse pontapé inicial, né? Então, como eu disse, afiar o machado é importantíssimo. Então, sensacional. E aí é mentalzão, né? Sair um pouco do coração. Ti, segundo ponto sobre empreender. segundo ponto sobre empreender, e esse ponto vai ser difícil ser mudado, apesar da tecnologia, apesar da automação e da inteligência artificial, no meu ver, são as pessoas, o ser humano, né? E aí, quando se fala de ser humano, fala de gente, e gente tem coração, gente tem sangue na veia, e aí, para tratar de gente, é um bicho diferente. Então, o empreendedor ele tem que olhar com muito carinho, depois que ele fez o planejamento estratégico dele, ele tem que fazer o organograma dele, e nesse organograma tá ali as pessoas, tá ali os cargos, as funções, né? E aí, para falar de pessoas e ser humano e coração, a gente tem que navegar ali no Enneagrama para ter dos sentimentais, né? Dos sentimentos. E aí que são os raios 2, 3 e 4, correto? Vai me ensinando aí, vai me ajudando. Total. E aí, então, essa questão de pessoas certas nos lugares certos, e aí você tem essa questão da comunicação com as pessoas, da cultura da sua empresa, né? Que você mostrar tudo que você planejou, você tem que comunicar com seus colaboradores, com seus sócios, né? Com seus fornecedores, com seus clientes, mostrar a cultura, todo mundo tem que vibrar na cultura, todo mundo tem que vestir a camisa, comunicação, treinamento, engajamento, reconhecimento, que mais que eu estou lembrando aqui de pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, então se o empreendedor achar que ele é o suprassumo do planejamento, da execução, da venda, ele vai pouco, ele vai muito curto a trajetória dele, né? Então é a soma do talento das pessoas que vai fazer a empresa avançar. E tem aquela outra frase, né? Sozinho você vai mais rápido, mas com muita gente você vai mais longe. Ô, Ti, você falando me veio muito, né, nessa questão da tríade, né? A gente olhar daí por emocional, tem muito a ver também com o propósito, né? Que é isso, assim, quando a gente traz o empreendedorismo para o raio, né? Para os raios emocionais, entra o propósito, né? O que o seu coração ressoa fazer, né? E aí você trouxe uma coisa que eu não tinha pensado, que é do talento, né? Que a gente já fez até uma tríade falando sobre propósito, mas é muito assim, o que você faz bem e gostaria de servir ao mundo, né? E aí isso tem muito a ver com o emocional. E aí sim, a partir do momento que você sabe responder isso, que é o porquê do Golden Circle,
você falar isso também para as pessoas, né? As pessoas que estão com você, estão na sua empresa, elas precisam ressoar a mesma coisa, né? Precisam, isso faz sentido para o meu coração. Porque quando me veio um dos significados, que é a travessia arriscada, o que faz a gente continuar nessa travessia é a gente saber o porquê a gente está fazendo aquilo. E normalmente é um critério muito alto, né? De eu quero servir, né? Eu quero colocar isso para o mundo. E tem uma das crenças aí que diz que todos nós estamos a serviço, né? Todos nós precisamos, uma das necessidades nossas básicas é se sentir realizado. Então, assim, quando a gente coloca o nosso coração a serviço do mundo e isso resolve um problema do outro, como você traz, a gente se sente realizado. E talvez essa é uma das necessidades que nos deixa mais com sentido de vida, né? Então, lindo, lindo, porque quando a gente traz o raio emocional para o empreendedorismo, eu nunca tinha pensado sobre isso, abre um grande leque, né? Se você me permite completar mais um pouco, Claro. há uns 2 anos atrás, a gente colocou aqui no nosso processo, né, de admissão e recrutamento da empresa, nós colocamos o teste de Eneagrama, não como critério de admissão, e sim como já uma ferramenta que vai nos dar visibilidade daquele colaborador entrante, e a gente vai saber como conduzir, especialmente com ele, se ele está numa função que realmente ressoa com o talento dele, com a característica dele, né? Então, me permite arriscar aqui, né? Então, o raio 1, né, perfeccionista. Então, a gente deixa em atividades de concentração, atividades que não pode errar, atividades que realmente precisam dessa atenção, né? Desse tipo de prioridade, né? O raio 2 vai muito bem no RH, lidando com pessoas, lidando com cliente, atendimento, né? Um pouco do comercial também. O raio 3 é um executor, né? Um vencedor, é aquele que abre portas. Então, na parte comercial, na parte estratégica e na parte de execução mesmo, né? O raio 4 também, como essa questão das pessoas ali, do olhar para as pessoas, daquela intuição de olhar para o cliente e falar, o cliente está precisando disso, né? E aí o 5 no analítico, no estratégico, né, com aquela sabedoria, e então no estratégico, em olhar, em resolver problemas, em analisar o caminho, né? O 6 com aquela capacidade também analítica e também abridor, né, de portas ali, né, com a coragem e subindo degraus e avançando, né? O 7 com seu otimismo, alegria e fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tocando, né, sendo bem produtivo, né, no que tem que fazer, no tudo que tem que fazer, né, e nos vários pratos que tem que rodar. O 8, né, com a força que tem e tocando ali as coisas nessas funções de diretoria, nessas funções mais de cadeira mesmo, de liderança, né, olhando todos e olhando toda a hierarquia da empresa. E o 9 com toda a empatia, o 9 com toda a facilidade de empatia, de resolver conflitos, de intermediar coisas e a força interna para mover montanhas, né? Então, a gente olha bem a gente usa muito o Eneagrama aqui e é legal que, no mínimo, o colaborador, ele se conhece muito mais e ele começa a aplicar na empresa, ele aplica no autoconhecimento, ele aplica na casa dele. Então a gente usa bastante aqui. Só, né? A gente teve agora uma aula de Eneagrama, para quem não sabe, é um baita caminho de desenvolvimento e lindíssimo nas organizações. Eu honro muito, né, quando eu ouço isso, né, de uma organização trabalhar o Eneagrama e como uma ferramenta eu vejo muito de compaixão, porque quando a gente entende um pouquinho de Eneagrama,
A gente percebe que pessoas pensam diferentes, que não existe muito certo e errado, existe a maneira que se vê, e aí com isso a gente consegue ter todos esses raios dentro da gente e perceber no outro também o que é mais forte, e aí conseguir ter uma empresa que tenha um olhar integrado, né? Isso é lindíssimo, Ti. E vamos nós, senão o tempo já está aí no terceiro ponto. O terceiro ponto, e para mim ele é o que dá realmente a ação de tudo que acontece, é a capacidade de execução, né? É transformar em realidade, em execução, tudo que foi planejado e com as pessoas que você organizou. Transformar aquilo em real, né? Não adianta ficar só no campo do planejamento ou no campo da organização, vou fazer, só no gerúndio, estamos fazendo, estamos olhando, né? Então, o terceiro ponto do empreendedorismo que eu acho importantíssimo e crucial é a capacidade de execução. E aí a gente tem bastante ferramentas, né, para isso, e dá para discorrer bastante coisa, né? Seria plano de ações, aí ferramentas tem o 5W2H, né, que você faz o que eu vou fazer, por quê, como, com qual orçamento, qual prazo, quem, o responsável, como eu vou monitorar. Então, é isso, não tem como deixar a coisa, uma empresa séria, que sabe o que está fazendo, tem as pessoas certas nos lugares certos, só falta a capacidade de execução. E aí a capacidade de execução não é deixar o negócio na flauta, o negócio solto. Realmente tem que ter responsável, tem que ter métrica, tem que mensurar, tem que sempre conversar, medir, olhar, para que o objetivo aconteça. Não, a gente fica só no campo do mental e aí né, finalizando aí com a analogia do Enneagrama, é a questão dos corporais, né? A questão você trazer na tríade corporal essa execução e tudo e fazer que tudo aconteça, né? O plano de ação realmente seja executado. Que é sensacional, porque é exatamente isso, é materializar, né? E aí, então, sim, a gente sentiu né, como que a gente quer servir ao mundo, planejou e agora é materializar tudo isso. E quando a gente traz isso, é muito bacana que a gente vê muito assim, que saber que vai ter muitas barreiras, né, Ti? E não desistir, e enfrentar, que é essa coisa do corporal, da ação, de continuar, né? É aquela história que é 1% inspiração e 99% transpiração, que é o corpo, é acreditar, é ir para cima, é buscar soluções, buscar pessoas que podem te ajudar e não ficar estagnado, assim, é ir para ação no sentido de buscar soluções, né? Porque sim, vai vir sempre desafios, tem, e é a gente não desistir e buscar soluções para que a coisa se materialize e se mantenha, né? A sustentação do negócio é muito importante também, que aí essa tríade ajuda, né? Na ação, de sustentar e a coisa continuar, né? Vou fazer uma analogia aqui do empreendedorismo com essa questão da dieta, com essa questão da atividade física, é a disciplina, é fazer a rotina, é fazer o que tem que ser feito, né? Então, não adianta você ir na academia uma semana e achar que resolveu. Não adianta você fazer dieta uma semana e achar que resolveu. Tem que ser um estilo de vida, tem que ser uma nova rotina, uma nova mentalidade. Então, trazendo isso aí para o terceiro ponto do empreendedorismo, é isso, é essa rotina, fazer sempre as coisas e aí você vai começar a ter resultado quando as coisas estiverem no automático e você for fiel a essa disciplina, né, e esse comprometimento diário com essas métricas e metas. Sensacional, bom demais. Ti, já vamos finalizando, que estouramos nosso tempo, mas tivemos uma aula de Enneagrama, foi incrível. Eu acho que o pessoal que escutou um pouquinho viu, é lindíssimo, né? É como que a gente pode olhar para uma empresa, para um assunto empreendedorismo através do Enneagrama, e eu te trouxe isso lindamente, então te agradecer.
E quem está aí com a gente, que fica, né, desse nosso bate-papo? Quais 3 pontos você leva dessa conversa, pensando sobre empreendedorismo e às vezes assim, o que você quer empreender na sua vida, né? Que decisões você quer tomar na sua vida e sempre colocar os nossos 3 centros de inteligência aí à sua disposição. Então, o que ressoa no seu coração sobre o que você precisa decidir na sua vida, né? O que seu coração diz sobre isso? O que é sua mente, como é que você vai planejar esse caminho e aí entrar em ação. Então é isso, agradecer mais uma vez, Ti, uma delícia, e a gente com certeza se vê em mais conversas, viu? Um grande beijo. Obrigado, um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Beijo. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.